tarde. Vamos gritar para falarmos mais alto, sobrepormos à música. Bem-vindos, bem-vindas. Esta é uma mesa, para mim, é um bocadinho especial. Quem me conhece sabe como eu gosto das histórias e da gastronomia e da comida e destas coisas todas à volta. Eu estou aqui só para fazer número, como se diz, e para lançar uma outra pergunta e provocação, porque eu gostaria que esta conversa fosse sobretudo uma conversa a três, entre três pessoas que sabem muito de gastronomia, que fazem pesquisa há muitos anos nestas áreas, que cozinham, que estudam a alimentação e este tema desta conversa, Cozinha de Diáspora, propõe-se ser uma conversa que, além dos sabores, também passe pela identidade, também passe pela política, também passe por esta troca, pela viagem, pelas narrativas que se contam à volta da alimentação. Tenho aqui ao meu lado a Bel Coelho, que não necessita de apresentações para quem conhece a gastronomia no Brasil. É um nome sebejamente conhecido, sobretudo em São Paulo, já andou pelo mundo e traz essa experiência para aqui. A Pati Durães, que eu vi alguns que se considera uma polonizadora de boas ideias na alimentação e, portanto, eu também estou muito curiosa com esse aspecto. O André Magalhães também dispensa apresentações em Portugal. Ele é conhecido como o taberneiro mor, e taberneiro era uma expressão que há uns anos tinha assim uma conotação não muito positiva, mas que graças ao trabalho que ele tem feito foi conquistando fãs e neste momento a chamada cozinha de taberna ou de tasca em Portugal é uma das mais criativas, não sei se concordas, mas uma das mais criativas em Portugal. Portanto, eles estão aqui para falar da sua experiência e a minha primeira pergunta para eles, e depois a partir daqui a conversa correrá certamente muito facilmente, é o que é para cada um deles este conceito cozinha de diáspora. Se calhar começo por si, Bel. Bem-vinda. Por mim? Sim. Vamos começar pela Pati? Ok, como quiserem. Não vou impor nada a ninguém. Não, a gente vem falando muito sobre esse tema, né? Eu e Bel, sobre a questão da diáspora. E o que significa a diáspora, né? Na etimologia e também socialmente, culturalmente. Diáspora são movimentos migratórios forçados, né? De povos e que assim levam de alguma forma suas culturas para esses locais para onde eles são transportados, né? E movimentados. E, consequentemente, não no primeiro momento, mas em outros, junto com esse transporte das suas culturas, também foi feito esse transporte de insumos, né? Então, falando de cozinha de diáspora, com esse recorte alimentar, a gente fala basicamente do que foi levado para ser preservado e para que esses povos tivessem alguma familiarização, algum ponto de afeto com seus locais de origem. O que eu acredito que a cozinha, né, e a gastronomia diaspórica, ela tem muito do que as pessoas conseguem trazer para os seus novos lugares, os lugares para onde elas foram forçosamente levadas, e o que elas conseguem preservar das cozinhas e culturas ancestrais, né? E justamente no sentido de dispersão e até de polinização, dispersão dos povos, né? Que de alguma forma tiveram que se mudar, ou por serem perseguidos, ou por serem escravizados, enfim, forçadamente precisam sair das suas nações de origem, como aconteceu em África. E África é um continente, a gente precisa lembrar disso. São muitas nações com culturas, línguas, enfim, hábitos, culturas mesmo muito diferentes. E a gente teve diferentes nações que foram escravizadas e comercializadas no Brasil ao longo, né, da colonização e depois disso também. E não só trouxeram as suas culturas e adaptaram ela aos
produtos e aos biomas do Brasil, como também influenciaram nas cozinhas, nas outras cozinhas que influenciaram a identidade alimentar do Brasil, por exemplo, a própria portuguesa, porque quem cozinhava nas cozinhas, né, dos engenhos e mesmo dos senhores, né, de engenho e das mulheres brancas, das sinhás, eram mulheres pretas. Então, de alguma forma, também influencia nos outros aspectos de outras nações que influenciaram a identidade alimentar do Brasil. A minha perspectiva da diáspora é um pouco uma perspectiva interior, na medida que eu sou fruto da diáspora. Eu faço parte do núcleo de pessoas que foram forçadas a sair das antigas colónias portuguesas após a independência desses países. Neste caso, por uma realidade de guerra civil, não é? Eu faço parte do grupo dos retornados. Foram as 600 mil pessoas que, algumas portuguesas, mas a maior parte delas de segunda e terceira geração, que fomos forçados a sair dos países, porque os países entraram em guerra civil. Foi Angola, né? Eu, no meu caso, Angola, eu nasci em Luanda. A minha família é do Amboim, portanto, a minha família é negra. Eu tenho uma avó negra, tinha uma avó negra que já partiu, mas vimos todos do Amboim, que é uma região montanhosa ao sul de Luanda, a grande produtora de café, etc. Então, esta memória diaspórica me acompanha desde a minha infância. Eu cheguei a Portugal com 7 anos e vivo ainda no contexto da diáspora, na medida em que, lá está, a nação dos nossos amigos e familiares continua a celebrar e a perpetuar esta cultura através dos famosos jantares, almoços de domingo, as moambadas de domingo, que nos permitem manter vivas todas estas tradições. Então, tenho, obviamente, uma perspectiva um pouco diferente, é um olhar um pouco externo relativamente à vossa realidade, e claro que fico sempre fascinado quando venho ao Brasil e vou descobrindo todas as afinidades que a gente tem, não é? Há uma coisa que a diáspora também nos transporta para uma coisa um bocadinho mais livre, não é? Que é a viagem. A viagem está mais liberta do preconceito e da carga dolorosa e de sofrimento que a diáspora carrega. Mas quando andamos por aí, não é? Somos levados por esta ideia de viagem. Eu lembro de estar recentemente, há 3 anos, no sertão profundo e pegar um táxi. Sertão do Brasil? Sertão do Brasil, sim. Em Petrolina. Petrolina, não é? Mesmo lá e chego num voo muito tardio, de madrugada, e apanho um taxista que me leva para o hotel, e a viagem era longa. E o taxista começou-me a falar de comida, mas de comida, ele devia estar cheio de fome, certamente cheio de fome. Porque a comida que ele me falou àquela hora era tudo menos comida ligeira. E começou-me a dar uma receita, começou-me a perguntar se eu gostava de interior. E o interior não era o interior, pois era das partes internas do bode. E quando eu percebo que ele estava a falar aquilo, ele começa a mandar uma receita de sarapatel. E eu ligo imediatamente o gravador. E ele vai-me dando a receita de sarapatel, que era uma mistura daquilo que eu na terra da minha avó, que é no centro de Portugal, chamamos sarrabulho, não é? Sarrabulho, e que nas beiras também se chama sarapatel, mas que ele trazia, a experiência dele misturava uns sabores que vinham do norte da África, que eu percebi que vinham do norte da África, e ele sabia que vinham do norte da África, porque ele referia um cozinheiro, um chefe muito conhecido, acho que é uma estrela televisiva aqui, que dava uma receita de Marrocos, salvo erro, mas que também tinha condimentos da Índia. Ou seja, aquela viagem de táxi do aeroporto de Petrolina ao centro de Petrolina levou-me pelo mundo através do sarapatel e depois da buchada, que nós temos também em Portugal com outro nome, não é? Eu gostava que vocês me falassem, portanto, ou seja, estamos aqui na diáspora, como foi referido, é a viagem forçada, não é? Mas depois estamos aqui numa viagem de sabores que nos une a todos também através desse... Não, eu queria trazer mais um elemento, que o sarapatel é uma das comidas preferidas de Nanã, que é uma orixá, uma deusa da cultura dos orixás, né, do culto aos orixás, do candomblé, que virou candomblé no Brasil. E cada deus e deusa tem
um alimento e uma receita preferida. E isso é interessante você ter falado do sarapatel, que é uma das preferidas de Nanã, que é uma orixá muito antiga, uma guerreira também, enfim, como as coisas se cruzam, né? Como os elementos se cruzam. E você falou do vinho do norte da África e provavelmente veio a receita de lá, enfim. E que, de alguma forma, se popularizou também por causa do culto aos orixás. E muitas receitas aconteceram, né, e se perpetuam, e produtos até hoje por causa do culto aos orixás, por causa do candomblé. E esses interiores que você disse, a gente chama de miúdos. Também miúdos? Em Portugal também. A gente chama de miúdos. No meu trabalho de pesquisa de história da alimentação, estudando o sarapatel, é muito interessante porque o sarapatel tem expressão originalmente então no norte do Alentejo, sendo feito com borrego, não é? com o bode da ovelha. Viaja para Goa, onde é feito com carne de porco e é muito mais especiado. Existe em São Tomé com bode, como aqui no Nordeste, porque São Tomé e também Cabo Verde são territórios muito áridos, como o sertão daqui, então a cabra, o bode, é o bicho que resiste mais. Então o sarapatel lá é feito tal como aqui no Nordeste. E depois tem esta expressão do Nordeste que incorpora uma influência também indiana, porque houve uma época no final do século XIX que tinha médicos indianos que estavam lutando na campanha contra o paludismo aqui. Então também trouxeram a influência das especiarias indianas, que são mais fortes, mais do norte da África. Então o sarapatel ilustra muito bem este caldo eterno, não é, que nós temos, que são as influências diaspóricas todas e que confluem num prato. E sem falar nas próprias diásporas internas do Brasil, por exemplo, os sertanejos migram muito também para o Sudeste, trazendo essas culturas, né, principalmente relacionadas a todos os produtos que vêm da cabra, o bode e a farofa, e a maneira como comem, né, e trazem também essa cultura para o resto do Brasil, né? E tu, há pouco estavas-me a referir uma coisa curiosa, que existe sarapatel de tartaruga no Brasil. Sim, eu na minha pesquisa descobri que tinha um frade francês que já no século XVII, numa viagem que ele fez pela Amazónia, em que descrevia uma série de produtos e pratos, falava que já se comia um sarapatel de tartaruga. E a verdade é que em Manaus ainda se serve, acho que é ilegal, mas é proibido, ainda se come. É proibido, mas ainda se... Eu comi uma vez faz mais de 15 anos, mas hoje em dia não se pode mais. Acontece, claro que acontece, como é que é uma delícia. Os indígenas ainda comem, né, tartaruga? Os indígenas ainda comem, né? Os indígenas comem, eles podem comer o que eles caçarem, né? Outra jurisdição, a gente não está sob a mesma jurisdição, mas eu pude comer e comi também macaco com eles, inclusive os interiores. Não é tão agradável quanto a tartaruga, mas hoje a gente não pode caçar tartaruga, né? Pescar, caçar, enfim. Até porque é um bicho muito indefeso, né? Muito fácil de difícil reprodução, então... Não só para dizer, leva tempo para fugir. eu tive esse privilégio de comer, mas assim, não é algo que a gente... Indígenas, eles podem e devem, porque eles consomem de uma forma muito diferente de nós nos meios urbanos, né? E até rurais. Eles não acumulam, eles não têm geladeira, eles só comem de fato, eles só caçam e interagem com a natureza para sobreviver, para comer, fazer os rituais, nada sobra, tudo se consome. Então, eu estou dizendo tudo isso porque às vezes vem alguns veganos e falam, não, mas eles não podem mais caçar arara, eles não podem mais caçar macaco. A gente não pode dizer o que eles podem ou não fazer, eles fazem isso há milênios e fazem isso de forma muito sustentável. Eles não dizimam uma espécie ou uma floresta, ou desmatam uma floresta inteira. Eles consomem exatamente o que precisam e aliás, polinizam e reflorestam. Então, é um modo de vida muito sustentável mesmo, do ponto de vista ambiental e social. Subsistência, né? Não, é interessante porque são muitas diásporas dentro da grande diáspora, né?
a raiz é desse movimento forçado, mas muito se criou em cima daquilo, né? A gente vem de um movimento de exploração e de escassez para movimentos de abundância, para movimentos de criação, de enaltecimento de culturas a partir da dor da diáspora inicial. Então, cabe a nós continuarmos falando sobre diáspora e continuar quebrando esses estereótipos e esses preconceitos, né? Porque todos esses outros movimentos, eles são diásporas dentro da diáspora e eles são positivos, né? Partem de um movimento ruim, mas que teve toda a sua transformação e que daqui para frente a gente também tem que fazer desse movimento uma outra história, né? Contada a partir de nós, né? De diferentes pontos de vista da diáspora. Nós três, né? Somos frutos da diáspora e criando histórias positivas contadas por nós. Essa questão da narrativa, não é, ligada à diáspora da alimentação, todos vocês estão muito ligados a ela. E é uma narrativa cheia e cada vez mais, se calhar, contaminada por muito preconceito, como estava a dizer, e muitos interditos, se calhar. Eu gostava de chamar para esta conversa, se calhar, que é a identidade. Como é que se conjuga preservação de identidade com esta polonização que naturalmente vai acontecendo nestes circuitos? Vou falar antes, só para contar um pouco sobre a minha visão, assim. Esse trabalho de resgate e preservação, ele tem que ser constante e muito intenso, porque a gente já perdeu muita coisa. É isso, a diáspora é essa dispersão. Se a gente deixar acontecer e não registrar e não valorizar, se dispersa de uma forma e também, memória, não é? Também por fruto de preconceito. No caso da diáspora africana, de todas as nações que para cá vieram, eu, quando comecei a entrar em contato com pesquisar sobre, mais especificamente, comida de santo, eu fiquei muito chocada com o fato de não ter nunca entrado em contato com essa cultura formalmente. Por exemplo, nas escolas, a gente aprende sobre mitologia grega e não aprende sobre mitologia dos orixás, que é tão rica ou mais rica e mais antiga do que a grega, e tão mais importante para nós brasileiros, ou até para Portugal, do que a grega. Porque ela influencia e, de alguma forma, estruturou a nossa identidade cultural, e não só cultural, só que a gente não dá o valor correto. Não fala sobre isso. É uma farofa de dendê, uma muqueca, o bobó de camarão, a própria produção de dendê, o quiabo, todas essas comidas que estão no nosso dia a dia, mas não é dado o crédito, não é valorizado, não é, quer dizer, eu acho que esse cenário está mudando, tá? As mulheres pretas, sobretudo, estão cozinheiras, se empoderando da própria ancestralidade, da própria cultura, para que isso seja resgatado, registrado e valorizado. E lembrando que, assim, né, como é que a gente preserva essa história, né? Lembrando que o café veio da África, muitos vegetais, né, o inhame, o quiabo, pimenta malagueta, o dendê. A fermentação foi descoberta no continente africano, e por fermentação a gente entende o consumo de pão, né, por todos os continentes, o consumo de bebidas alcoólicas, o consumo de cerveja, né? A raiz da fermentação, ela vem do continente africano. Então, a partir do momento... Tivemos aqui uma sessão precisamente sobre cerveja, né? Então, a partir do reconhecimento de todas essas tecnologias ancestrais e de onde elas vieram, né, a gente vai quebrando esse preconceito do que é africano, né? Azeite de dendê, as pessoas falam, não, eu não vou consumir azeite de dendê porque é muito forte. Se você colocar 1 litro de azeite para fritar um ovo, também vai ficar forte. Então, se você fizer um arroz
com 1 litro de azeite também vai ficar muito forte. Então é um azeite natural como um azeite de oliva, né? Ainda mais natural, tem o processo é artesanal, né? Ele nem passa pelo processo de hoje já, né? Mas é um processo artesanal. Então o reconhecimento dessas culturas, dessas tecnologias, dessas descobertas é o que vai fazer com que a gente quebre os preconceitos e que a gente traga para o dia a dia sabendo que a gente está enaltecendo uma cultura que é africana, né? E frequentando restaurantes também africanos que estão pelo mundo todo. São Paulo tem muito restaurante africano, a gente tem muita chefe de cozinha, muita cozinheira, que eu também gosto muito de usar a palavra cozinheira, que são mulheres que não chefiam equipes, mas que fazem comidas incríveis pelas ruas da cidade, pelos mercados do nosso país. Então, tudo isso vem de uma matriz que é africana, a matriz das mulheres de tabuleiro, das quitandeiras, né? Mulheres que movimentaram a economia a ponto de comprar alforria dos seus semelhantes, né? Com dinheiro de comida que elas vendiam nos tabuleiros, na rua, né? Então, mercar, né? Da palavra mercado, né? O verbo mercar, ele vem muito desse movimento de rua e do que era produzido pela mão de mulheres cozinheiras e de mulheres, né? Depois veio esse movimento de que os homens foram para a cozinha e com isso a palavra chefe surgiu, né? Mas a cozinha é um lugar de cura, é um lugar de preservação de culturas e de saberes e de sabores femininos. De restauração, né? De restauração de corpos. Passou para a mão do homem quando virou algo profissional e que a gente ganha, né? Quando existe troca de dinheiro por trabalho. A mulher fica sempre na casa, só no alimentar, enfim. Mas é muito importante essa história que você falou das mulheres que compravam alforria de outras mulheres ainda escravizadas. Não só com comida de tabuleiro, com o acarajé e os doces, mas as joias de crioula que eram feitas por elas e elas compravam alforria de outras mulheres. Era uma irmandade de fato, né? Essa realidade. Perdão, e daí vem a criação dos mercados no Brasil. Porque a colônia viu aquele movimento todo de dinheiro circulando na mão de mulheres negras e precisou taxar. Então elas tiveram que sair das ruas e entrar nos mercados, né, aquele território fechado e controlado, para que a colônia tivesse algum ganho sobre aquele rendimento. Não, essa realidade das quitandeiras é comum ao Brasil, à Bahia, mas a Luanda, as quitandeiras, ainda existem em Luanda da mesma forma que no Brasil e representando uma realidade idêntica, ou seja, continuam a ser essas mulheres que têm o poder financeiro, muitas delas que emprestam dinheiro também, que era uma outra maneira que elas tinham para ganhar poder, elas eram financiadoras, eram banqueiras e tal como tinham a possibilidade de comprar as alforrias, isto existia em Lisboa. Lisboa tinha um bairro, o bairro do Mocambo, no século XVII, que foi o primeiro grande bairro negro na Europa, que existiu em Lisboa, e eram as quitandeiras, as vendedoras de comida de rua, que também compravam alforrias, que também emprestavam dinheiro nos bairros, que eram as grandes proprietárias das casas ali da zona de São Bento e do Poço dos Negros, e que foram mulheres poderosas e que tiveram inclusive influência política na gestão da cidade de Lisboa. Portanto, este empoderamento das mulheres, que é aquilo que a gente está tentando fazer com a conexão africana e que a Bel seguiu no nosso Congresso dos Cozinheiros no ano passado, é uma realidade que permanece em Portugal e que eu acho que é super importante que a gente alimente dos três lados desse nosso triângulo de mar, não é? Mulheres riquíssimas, né? Em Angola ainda tem as zungueiras, sim, né? As zungueiras. Os zungus, aqui no Brasil, eram esses lugares que essas mulheres se organizavam para cozinhar para esses escravizados que antes dos quilombos, né? Eram meio que quilombos urbanos, os zungus. A tia Ciata no Rio de Janeiro, né? Ela nasceu dentro de um zungu e se fez ali dentro, e eu achei incrível saber que até hoje existem as mulheres zungueiras em Angola. Em Luanda, uma zungueira compra um contentor inteiro de carne de frango, por exemplo,
no mercado negro representa milhares de dólares. Um contentor de carne de frango pode representar 200, 300, $1.000, não é? E então depois ela tem o seu sistema de distribuição para as outras quitandeiras que vão poder fazer comida de rua com isso. E em momentos em que há falta de alimentos oficialmente no Estado, elas continuam a ter um controle subterrâneo da distribuição dos insumos na cidade, não é? Isto é incrível. Riquíssimas, né? Mulheres riquíssimas. Você mencionou a história do Congresso, que é uma outra coisa que me parecia absurda também, que nos congressos, nem todo mundo aqui é da gastronomia, mas a presença de cozinheiras e cozinheiros negros nos congressos gastronômicos do mundo é mínima, é uma coisa inacreditável. E a gente está falando, olha todo esse trabalho de dispersão cultural, de estruturação de novas culturas, como no caso do Brasil, sem ter esse valor, sem ter esse registro, né? sem a gente contar. Então, o André falou, só para fazer esse parênteses, de um congresso que acontece em Lisboa todo ano, que chama Congresso dos Cozinheiros, em que a gente está tentando fazer um trabalho justamente de trazer pessoas, cozinheiros e cozinheiras, mas sobretudo cozinheiras negras, e trazer holofote mesmo para essas culturas que foram deixadas, né, colocadas de lado por muitos anos, né? Eu sinto que existe esse movimento agora de valorização, mas ainda há muito a ser feito. Essa memória, a memória que essas mulheres foram transportando oralmente, sobretudo, não é? De umas para as outras, nas cozinhas familiares ou nas cozinhas de rua, não é? Sim. Como é que é possível resgatá-la agora e transformá-la em património? Assim, eu acho que tem muito de oral e que a gente precisa registrar em livro, mas tem livro, tem literatura com isso registrado, e só precisa ser valorizado para que não se disperse de novo, né? Para que não se... e colocar nas grandes rodas de poder, nos grandes restaurantes, falar do Dendê, falar da utilização desses produtos e até tecnologia e técnicas. Sim. E dizer de onde vem. Contar da origem é fundamental, assim. Eu creio que nesta época tem aquele chavão da gourmetização, ou seja, a gourmetização às vezes é a valorização de alguns ingredientes, muitas vezes associados com o luxo, o caviar, o lavagante, não sei quantos, e muitos cozinheiros de fine dining acham que têm que ter produtos premium, produtos de grande valor, para representar, digamos, a sofisticação das suas cozinhas. Mas nós podemos gourmetizar os nossos produtos africanos de uma maneira especial. Da mesma maneira que em família a gente recebe um produto de Angola diretamente e se junta no domingo para celebrar, porque depois há o ritual de celebrar qualquer coisa que é difícil de encontrar e que é preciosa, não é? Então a gente se junta para comer um bagre fumado que entregou ilegalmente na mala de alguém que veio lá do outro lado. Ou um catato. Os catatos são os vermes, as minhocas secas, fumadas que a gente faz. Então, dá para fazer umas comidas incríveis. E tudo isso pode ser valorizado ou gourmetizado se nós, nas nossas cozinhas, lhe dermos um destaque diferente, não é? E eu penso que isto é uma das maneiras de sair. Eu cozinhar, recebo um óleo de palma especial da Guiné e dou valor, dou destaque a isso da mesma maneira que outro cozinheiro dará a ter recebido um caviar do norte da Europa, não é? E eu acho que esse pode ser um caminho. Eu acho que o gourmetizar é quando a gente se apropria sem contar e sem de fato mencionar de onde vem, enfim, mas precisa do valor. Eu acho que é interessante esses movimentos, só que feito com responsabilidade e contando da cadeia desse alimento, ou dessa receita, ou dessa influência, dando o protagonismo da origem, né? Tem essa moda agora, você estava falando das fermentações, está na moda das fermentações. Quer dizer, toda a gente tem uma kombucha no seu restaurante, mas por que não ter uma quiçangua, que é uma fermentação de milho ou de casca de ananás que a gente tem em Angola? O aluá é um fermentado. Exatamente. Então, eu acho que isso pode figurar com o mesmo valor e com o mesmo protagonismo que uma kombucha, não é? Sem dúvida. Não, e assim, contra o apagamento, a valorização, né?
Então, por que que se perdeu? Não se perdeu, tá aí, Tá aí. tá dentro das casas, né? O que é apagado é o protagonismo, O protagonismo. e a autoria. Ele é apropriado, né? O protagonismo foi apagado e o protagonismo foi apropriado também, né? Então, a gente tem toda essa comida da diáspora, todos os ingredientes, todas as técnicas, toda essa cultura que é extremamente rica, apagada e apropriada. Então, contra esse apagamento, a gente tem que valorizar. Valorizar essas cozinheiras, esses cozinheiros, esses escritores, essas escritoras, comida de rua, entender por que que é comida daquela forma, por que que é plantado, preservado, colhido daquela forma, né? Valorizar o movimento das comunidades quilombolas também aqui no Brasil, que guardam muito dessas técnicas e desse modo de comer ancestral, né? Então a gente não olha para as comunidades originárias e a gente precisa olhar, a gente precisa valorizar, porque é ali que está o nosso DNA. E tem muita riqueza, muita... Não vou nem falar gourmetização, mas tem muita comida absurdamente incrível sendo feita por mãos não privilegiadas, né? E eu falo de um outro papel importante de comunidades tradicionais, não só as originárias, mas os quilombos, na preservação da natureza e de alguns biomas, como no Cerrado, com os Calunga, ou no Vale do Ribeira, em várias comunidades quilombolas, que não só preservam cultura, como preservam alimentos nativos e não nativos, e saberes, né, de como continuar produzindo, e estão fazendo oxigênio para a gente, estão fazendo chuva para a gente, porque estão preservando natureza, estão preservando... Então tem um papel socioambiental, sociocultural, assim, político, muito importante, político. E aí eu queria só falar, porque também eu estou nessa mesa, é um pouco constrangedor, porque não sou negra, sou portuguesa, tenho ascendência francesa, portuguesa, italiana, não tenho nada de África no meu... Eu fiz meu DNA outro dia, mas fiquei um pouco decepcionada, que não tem uma gota de não sangue. vem nada de... Mas do papel, pelo menos no Brasil, que é onde eu posso falar, que os brancos podem ter nessa resgate e valorização, que é ponte, né? É você trazer espaços, quer dizer, colocar pessoas pretas, no caso, né, da gastronomia e da cultura alimentar, em rodas de poder, espaços de poder. Estou falando isso, é um recado mais para a branquitude, obviamente, que é ceder espaço, trazer, que é o que a gente está fazendo no Congresso dos Cozinheiros, e que a gente tenta constantemente fazer nesses espaços, né? Que também não é uma coisa tão óbvia, quer dizer, é óbvia, por reparação histórica, a gente deve isso à nossa sociedade, a gente deve isso a nós mesmos, porque a gente se torna muito mais rico culturalmente em fazer essa reparação histórica, pelo menos na minha visão, mas isso não é óbvio para a branquitude como um todo, né? Isso não é uma coisa tão porque a estrutura ela é tão interessante para quem é privilegiado, porque para que mudar, né? Ou pensar em mudar. A história da reparação histórica tem um efeito perverso, muitas vezes, que é preciso ter atenção. Eu vou falar de um caso que existe agora nos arredores de Lisboa, nos arredores de Lisboa, a norte de Lisboa, com esse movimento diaspórico do pós-independência das antigas colónias. Vieram também comunidades cabo-verdianas que, por necessidade económica, se fixaram à volta de Lisboa. E Lisboa, até o final dos anos 80, tinha favelas. Ao pé do aeroporto haviam favelas em Lisboa. Houve todo um trabalho de melhoramento urbano, etc. Mas esse trabalho de melhoramento urbano apagou também muitas histórias, apagou muitos rituais, apagou muitas tradições. E neste momento, um dos últimos núcleos vivos disso, que é uma comunidade de cabo-verdianos que está um pouco a norte de Sacavém, num terreno... Consumo desenfreado e as causas, né?
E aí a gente vai falar das causas, a gente vai falar de hipertensão, de obesidade, de diabetes. Dependentes dos alimentos processados que eles vendem. Eu dou sempre o exemplo, eu faço uma consultoria em São Tomé, que são 2 ilhas no meio do oceano, no Golfo da Guiné, um dos países mais pobres do mundo. As crianças em São Tomé estão viciadas em produtos, em balas, em guloseimas do Ocidente, que não têm nada a ver com a cultura deles. A natureza é muito generosa, tem um montão de árvores, aqui tem jaca, tem manga, tem tudo, e as crianças querem comprar aquelas saquetas daqueles sumos com corantes para ficarem com a boca toda atingida. São drogas. E as crianças usam um pouco de dinheiro que têm para irem nas lojas comprar saquetas para fazer sumo, para ficarem com a boca toda pintada, quando tem um montão de frutos disponíveis na natureza. É o que é visto na televisão, né? Então, como é que a gente fala para essas pessoas que elas não podem, né? Como é que a gente fala para uma mãe de família que ela não pode dar uma lasanha congelada para a família dela, se está na televisão, se a artista global está dando, né, aquele pacote dourado para os filhos, eu trabalho, eu também quero dar. Então, como é que você vai falar que isso não é comida de verdade, né? Tem essa discussão. Claro, e também tem a discussão quer dizer, a indústria ela é muito eficiente em proporcionar praticidade. Então a mulher fala, quer dizer, a chefe de família, eu não vou gastar mais 2 horas cozinhando uma refeição e vou dar alguma coisa pronta ou semi-pronta. 10 horas. Agora, numa propaganda, ninguém fala isso aqui, ó, a longo prazo vai te deixar obeso, vai te deixar hipertenso. Vai te matar. Vai te matar, exatamente. Vai te matar. E é uma tristeza no Brasil também, quando você vai numa comunidade ribeirinha, em que ao invés deles tomarem um suco de açaí, que é da ancestralidade deles, eles tomam Coca-Cola. Então, essa questão da indústria é muito mais complexa, muito mais profunda, mas sem dúvida mata mais as pessoas pobres e negras no Brasil, no caso do Brasil, porque são muito baratas, são insumos muito são refinados, são produzidos para serem baratos e para viciar, porque são muito doces, muita gordura, apelativos para o paladar, eles têm um apelo, você fala, nossa, que delícia, aqui eu já consumi um monte de caloria, mas é caloria vazia, é caloria que não te nutre, ela até te dá energia, mas ela não te nutre, não nutre o corpo, né? Nesta viagem que estamos a falar, não é? Há 3 ou 4 continentes envolvidos aqui, e há pouco também com o André se falava da influência da África na gastronomia em Portugal, mas também na gastronomia no Brasil e na gastronomia para onde outros africanos viajaram, sobretudo os Estados Unidos, não é? Que partes de África, não é que podemos encontrar, sobretudo, não é? Sobretudo em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, na América do Sul também. Estas Áfricas que viajaram por este novo continente, mas também pela Europa, não é? O que é que ficou de cada um delas por aí? O que é que estamos a falar? Eu tenho um exemplo lindo sobre isso, que é das comidas moles, né? Então, as pessoas... Comidas moles, né? Por que a Itália come polenta? Por que a gente come mingau, angu, pirão aqui no Brasil, né? Por conta dos fungis, né? Que é uma comida mole, base de farinha e água, que vem de África, né? Então essa é uma grande referência, chiquérrima na Europa. Só que ninguém mais quer comer pirão em casa, ninguém quer comer polenta, ninguém quer comer angu, ninguém quer comer mingau, porque não, isso é comida de pobre, né? É só farinha e água, é uma base de farinácea e água, mas é uma comida super nutritiva, que realmente dá sustância e que carrega história, né? É uma grande referência, além do café, da cerveja, do vinho. Os indígenas também comem os mingaus todos, com outro nome, obviamente, com a farinha de mandioca, com essas... são papinhas mesmo, né? E no candomblé, quando você vai fazer a cabeça, né? Enfim, realmente se converter a essa religião, você fica lá no quartinho por 40 dias, depende de cada casa, você se alimenta dessa papinha.
muitas vezes, porque é como se você estivesse renascendo, né? Como se você tivesse... A papa simboliza exatamente isso. Ou seja, e estas papas, eu há bocado mostrei-te um livro que eu comprei sobre a diáspora africana na Índia. A ilha, toda a cultura das papas da ilha vem também, da África. Tem que passar esse livro para mim, hein? Os sítios, está a ver aqui, os sítios que são a comunidade negra indiana, que são... Onde? Macau? No continente indiano tem os sítios que são naquele sistema de castas, quase como estão na parte mais baixa da cadeia de castas. Foram escravos negros que foram vendidos para a Índia. Mas por portugueses, não? Foram vendidos por portugueses, mas também por mercadores árabes. Os maometanos, os mamelucos ali de Zanzibar, etc., compravam escravos negros em Zanzibar e levavam para o outro lado, para a Índia. Sim, trocavam por cavalos e coisas assim do género. Então, toda essa cultura na Índia, a cultura do quiabo na Índia, vem dessa diáspora africana que foi para lá. A cozinha indiana e africana tem muita troca, né? Não só do produto, mas de técnicas tem uma mesmo. Coragem, né? Eu acho que as duas têm muita coragem de usar tempero, de realçar sabores, né? Com outros alimentos. Mas é o coco, a pimenta, eles usam mais o óleo de coco, mas assim, tem até um perfil no Instagram que eu tô completamente viciada. The Cooking Island. O quê? The Cooking Island. Que é uma mulher que cozinha comida de Kepala, que é bem específico ali na Índia. E você se confunde se ela está em África ou se ela está na Índia, né? É muito parecido, com algumas diferenças. O óleo, né? E usa muito a folha do curry, não só o mix de... Claro, das especiarias. Mas aí também nós percebemos que tanto a cozinha africana como a cozinha indiana eram muito pobres de proteína animal. E, no entanto, os homens que foram obrigados, que foram escravizados para trabalhar, conseguiam trabalhar e ter força braçal e trabalhar intensamente com uma dieta que era muito pobre em proteína animal. E, mais uma vez, foi por influência ou por convívio com os europeus que se começou a aumentar a quantidade de proteína animal no receituário, mas como forma de mostrar a abundância e a abastança, e não com o efeito prático de dar mais energia ou de dar mais força, não é? Isso é outro efeito perverso desta nossa miscigenação ou mestiçagem, não é? Sim. E olha onde chegamos, né? Com a pecuária, né? Tomando conta aí. Sim. A gente não precisa de comer tanto boi, não é? Não, definitivamente. E nem os grãos produzidos pelo agronegócio, né? Com muito veneno, muito transgênico, que são esses grãos que fazem o trigo, o milho, que fazem a soja que alimenta os bois e que alimenta agora as pessoas. Porque, e que fazem os ultraprocessados, né? Que são pobres de fibra, enfim, até de proteína do próprio grão. São grãos que, enquanto a gente tratar comida como commodity, a gente vai continuar tendo fome. É preciso literacia do alimento, não é? Estamos aqui a educação do gosto, a literacia do gosto são essenciais. Sim. Exato. Estamos aqui numa Bienal do Livro e esta, se calhar, é um dos sítios para sublinharmos essa necessidade da literatura, da história, da alimentação e da literacia à volta do alimento. Falta pouco, estamos a chegar ao fim desta conversa, infelizmente. Eu não sei se há perguntas para estes três convidados sobre este tema que estamos aqui a falar. Boa tarde. Fantástica a discussão, a conversa maravilhosa, realmente uma conversa brilhante que vocês tiveram aqui, dando para a gente essa oportunidade de entender essas viagens de paladares, né? Mas vocês falaram sobre essa possibilidade de alimentos ainda muito cultivados pelos povos tradicionais, né? E eu gostaria de saber o seguinte:
se existe dentro desse nosso mercado capitalista, dentro desse nesse nosso sistema cruel, né, existe um movimento que se contrapõe a isso, trazendo esses sabores e essas técnicas, trazendo para uma maior disseminação, para o maior aproveitamento da população desses sabores mais tradicionais, mais interessantes, inclusive, para o nosso próprio corpo. Existe esse movimento no Brasil, no caso no Brasil, até em Portugal mesmo, né? Existe esse contramovimento a essa indústria gigantesca de destruição que a gente tem de alimentação? Existe, mas ele precisa ganhar volume, né? Ele existe por todos os pontos do Brasil. A gente tem comunidades quilombolas vendendo seus produtos nos seus locais de produção e em alguns entrepostos. São Paulo tem também alguns mercados. A gente tem que fazer esse movimento, ele tem que partir de nós, sabe? Entre comprar uma farinha ultraprocessada no mercado e procurar onde é que tem uma farinha quilombola, por exemplo, né? Então, essa informação ela não está tão fácil porque ela não ganhou volume. A gente precisa... investimento, né? Nem investir, exatamente. O volume ele vai vir a partir do investimento também, né, Bel? Mas existe sim. E fica aqui minha provocação para que, né, todos nós, para que a gente não pare no primeiro produto da gôndola, sabe? Para que a gente tente ir além. Será que eu consigo comprar melhor? Será que eu consigo comprar direto do produtor? Às vezes, no nosso próprio bairro, a gente tem esses terrenos baldios que tem antena de telefonia. Às vezes tem gente produzindo mandioca ali e a gente não compra daquela pessoa, a gente vai no mercado comprar. Porque a gente quer a mandioca que está dentro do plástico, sobre outro plástico, com um rótulo de plástico, né? Então, a gente precisa se provocar a ir atrás desses movimentos. Além de organizações da sociedade civil que estão vendendo esses produtos, de comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas também, e não é mais caro. Tem gente que fala, não, é muito mais caro comprar. Não é mais caro, é inclusive mais barato, sabendo onde comprar, né? Então, assim, eu me coloco à sua disposição para te passar alguns lugares onde você pode encontrar esses produtos. Tem mel, tem farinha, tem azeite, tem hortifruti orgânico, produto de excelente qualidade e disponível. Existe, obviamente... Inclusive o MST, né? Existe esse movimento, ele é ainda muito tímido, ele precisa de políticas públicas, né? Ou seja, a gente precisa de mais isenção fiscal para essas cadeias produtivas que são tão positivas para quem está lá na origem, né, dessas cadeias, para a agricultura familiar, para povos originários. Precisa de incentivo porque são muito pequenos, tem problemas de distribuição, questões sanitárias que precisam ser atendidas. Então, precisa de muito mais acolhimento de políticas públicas e da sociedade civil para que ele aconteça, para que ele realmente floresça, né? A gente tinha um menu, a Paty até, quando a gente trabalhou juntas, ela também participou, que era o menu dos biomas, em que a gente tinha produtos nativos de vários biomas do Brasil, Cerrado, Amazônia, a própria Mata Atlântica. Tinha coisa que eu trazia na mala, tinha coisa que vinha por Sedex, tinha coisa que vinha por ônibus clandestino, tipo, tem uma castanha sapucaia que eu trago do Piauí, vem de ônibus clandestino até hoje, que eu só consigo essa castanha dessa forma. Isso precisa ser mais fluido. E é interessantíssimo, inclusive, do ponto de vista ambiental, para que as coisas não entrem não só em extinção cultural, mas extinção ambiental. Então, estão intimamente ligadas. E o papel dessas comunidades, eles são fundamentais na preservação da biodiversidade do Brasil, que é tão rica, tão importante, mas não tem valor imediato, como tem a soja, como tem... Mas é um valor, assim, que é o que salva, é o que vai salvar
o planeta, tanto das questões climáticas, da crise climática, como também da questão da fome. Então, se a gente não valoriza a nossa biodiversidade, os nossos produtos nativos, a gente vai continuar enfrentando fome e crise climática. E isso não é só no Brasil, é na Índia, em qualquer lugar onde há floresta, onde há biomas vivos. Se a gente não... Porque a relação com a floresta, ela precisa ser ativa. Mas não ativa sair derrubando, passando a corrente, passando a boiada. Ativa de agrofloresta, de você conseguir plantar em comunhão com a floresta em pé, sabe? Ou, quer dizer, óbvio que existe pode ter podas, pode ter uma clareira, mas você não sai desmatando, né? E isso quem sabe fazer são os povos originários e povos tradicionais. Então, eu acho que esse diálogo ele precisa ser cada vez mais fluido e muita política pública. Política de incentivo, política de isenção fiscal, muito maior para esses setores de agricultura familiar e povos originários e tradicionais, do que para o agronegócio, que tem uma isenção bilionária anual, ou veneno, insumos, né, agrotóxicos, que tem isenção fiscal. É inacreditável. E aí é isso. E o próprio agricultor pequeno, ou agricultura familiar, acaba usando esses insumos porque não enxergam mais outra maneira de produzir. Então é um ciclo vicioso e absolutamente promíscuo. Eles têm os lobistas no Congresso. E quem que defende a agricultura familiar? É muito menor. A gente quer que pelo menos isso se equipare. Que a mesma isenção, o mesmo incentivo para a agricultura familiar e para esses povos seja a mesma proporcionalmente do que para o agronegócio. E para ser a mesma, tem que ser maior para esses, né? Porque retorna em riqueza para o povo, democratizar a produção de alimentos é fundamental para o clima, para sanar a fome e para resolver problemas de saúde muito sérios. Então, ele acontece, mas é tímido. Precisa de mais incentivo. E a sociedade civil, não quero só colocar a responsabilidade no poder público, ou na indústria também, ou no agronegócio, mas a sociedade civil, ela tem um papel de exigir, de consumir menos do que a indústria simplesmente coloca ali, né? E isso está acontecendo também, a indústria também está tendo que se adaptar, mas a gente pode ser mais incisivo, mais organizado, acontece com as ONGs, com as organizações, mas a gente precisa exigir mais como consumidor final, porque no fim a gente é a vítima, mas a gente também pode trabalhar a favor desse movimento. Eu posso dar e para reforçar o argumento da Bel, e dando um exemplo de Lisboa, eu tenho um modo de vida urbano agora, que vocês têm nesta metrópole enorme que é São Paulo. Se quiser fazer uma muamba em Lisboa, isto é só para ilustrar o poder que o consumidor tem. Eu posso fazer uma muamba indo a um supermercado no centro da cidade, porque a agroindústria também já produz comida étnica, não é? E, portanto, a agroindústria quer estar presente em todos os focos de oferta dos alimentos, porque quer se sobrepor à oferta mais tradicional. Eu posso ir a um supermercado e posso comprar um óleo de palma da Globo super industrial, posso comprar uma fuba de mandioca que vem do Vietnã super processada, e posso comprar uns quiabos que vêm também de uma produção extensiva no sul de Espanha. Mas também posso apanhar um ônibus ou pegar no meu carro e ir para um subúrbio de Lisboa, junto de uma comunidade africana, e posso comprar quiabos que foram plantados lá na horta, posso comprar fuba de mandioca que foi pilada por uma mulher lá da comunidade, e posso comprar um óleo de palma que foi trazido por uma mamã angolana que precisava de fazer ter um retorno extra, e que trouxe uns garrafões de óleo de palma de Angola na mala do avião para ter uma renda extra. Portanto, é uma opção que nós podemos fazer. Ou, para fazer o mesmo prato, podemos optar pelo processado e pelo fornecido pela agroindústria, podemos optar por aquilo que é fornecido por pequenas comunidades, por pessoas que nós conhecemos, eliminando os intermediários. Porque o grande problema é que na cadeia de valor do consumo
das grandes superfícies de distribuição alimentar, todo o lucro é dividido por vários intermediários. Se nós comprarmos diretamente aos produtores, estamos a manter a riqueza no tecido social, na comunidade com quem estamos a interagir. E todos nós podemos fazer isso todos os dias, mesmo em ambiente urbano, não é? Muito obrigada a todos. Já ultrapassámos o tempo, mas, como eu digo, este é demasiado tentador. Obrigada, Bela. Obrigada, Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigado a todos por terem vindo.